Pipoca sabe o que está fazendo. E foram para o trabalho. Quando terminou, Pipoca falou: agora... Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Esperança. Guarde a certeza que dias melhores virão. Aguarde no bem sempre. Tenha certeza de que as dores passarão, deixando as marcas para o Cristo de aprendizado e paz. Tendes esperanças. Deus não desampara, Jesus não nos abandona. Mãos amigas surgirão. Uma nova alvorada surgirá radiante. Guarde o amor e aguarde o labor do bem, e a felicidade reinará. Afinal, devemos saber que não importa se a esperança é a última que morre, mas tem que ser a primeira que nasce. Alfredo Júlio. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Muito bem, boa noite para todo mundo, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, sintonizados aqui na nossa emissora do bem, a Web Rádio Fraternidade. Boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria, né, que a gente começa aqui o nosso Pinga Fogo. Mais um dia de muito aprendizado. Ele está aqui, chegando. Boa noite, seu Jorge Elahá. Seja bem-vindo. Deixa eu tirar o eco, que eu esqueci. Aí, sem eco agora. Boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite a todo o nosso pessoal que está aí nos nossos vários canais parceiros no nosso novo horário das 21h20. Boa noite para todos nós, que tenhamos um momento maravilhoso de reflexão espírita através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Muito bem, Jorge, ouvintes, amigos espalhados pelo mundo, para a gente, assim, é uma honra ter vocês aqui conosco, como o Jorge falou aí, nesse horário novo, 21h20. Eu acabei de chegar da nossa casa espírita aqui, emocionado, viu, Jorge? Assim, porque a gente fez o primeiro trabalho presencial, respeitando todo o protocolo, pessoal, assim, muito emocionado, viu? Né, Divina? A gente, assim, muito feliz com essa possibilidade que a gente teve, e em função desse ajuste, a gente vai começar o programa 20 minutinhos mais tarde, e eu tenho certeza que a gente não vai perder, a gente vai ganhar. E eu queria começar o programa convidando todo mundo para a gente fazer a nossa prece, agradecendo demais a Deus a oportunidade que a gente tem de se reunir aqui nesse encontro virtual, que é essa luz espalhada pelo mundo, e pedir ao Senhor Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, para que possa envolver nesse instante
cada um de nós, aqui nessa tarefa, os nossos ouvintes pelo mundo, em especial nosso querido Jorge, para que ele possa ser, Senhor, o teu instrumento. Que cada palavra que o Jorge vier trazer a todos nós, a tua presença possa se fazer, trazendo a resposta que abrange os nossos corações, que nos auxilie no entendimento e que nos fortaleça nessa caminhada. Sob o teu amparo, Senhor, sob a tua proteção, nós vamos iniciar a nossa tarefa na noite de hoje. Meu amigo Jorge, o que você preparou para a gente? Sabe, acontece, Rubens, a gente sempre, quando vai iniciar o programa, fala de uma série de questões que dizem respeito à doutrina espírita. E muitas vezes as pessoas falam sobre a depressão, sobre seus anseios, sobre suas angústias, procurando um lenitivo, uma forma de nós conseguirmos encontrar um equilíbrio nosso diante das dores que a gente atravessa do ponto de vista emocional. Então eu resolvi hoje trazer uma informação que não é da doutrina espírita, mas é uma informação que pode nos ajudar muito. É sobre um tipo de substância chamada de neurotransmissores, que são substâncias, moléculas produzidas pelos nossos neurônios, que são emitidas a partir do nosso estado de espírito. E eu queria comentar sobre elas, porque elas são gratuitas, não precisa comprar remédio. Pela nossa conduta, nós podemos desenvolver essas substâncias. Eu quero falar de 7 delas hoje. A primeira delas é a dopamina. A dopamina é uma substância que reduz a ansiedade, melhora o nosso humor, nos deixa mais tranquilos e mexe com as nossas motivações. É um acerenar, um desacelerar das nossas emoções. Dopamina. Como que a gente consegue essa dopamina? Quando a gente é grato, quando a gente agradece as pessoas, quando a gente comemora a vida e quando a gente faz exercícios físicos. Dopamina, gratidão, gera redução dos níveis de ansiedade. Neurotransmissor número 2, serotonina. Um segundo neurotransmissor que reduz em nós a nossa preguiça, nossa indiferença e nos ajuda a ter mais coragem para tomar decisões, tira a nossa insegurança. A serotonina a gente desenvolve quando se torna mais otimista, quando para de reclamar da vida e considera o lado positivo que a vida possui. Olhar a vida pelo lado positivo que ela tem estimula a produção de serotonina, que nos dá mais confiança em nós próprios e ajuda a nossa condição de tomarmos decisões melhores. Terceiro neurotransmissor, melatonina. Como o próprio nome diz, melatonina tem a ver com melanina e a gente tem com essa substância uma melhoria do sono. Ela regula o relógio biológico e ajuda a gente a dormir melhor, a relaxar mais. Onde se obtém melatonina? No sol. Então, ficar trancado no quarto, escondido pela depressão, retira de nós os níveis de melatonina e mexe no nosso ciclo biológico, altera as nossas condições de sono. Para equilibrar o sono, tem que fazer caminhadas, pegar sol, sair de casa, para que a gente consiga organizar isso. Quarto desses nossos neurotransmissores, noradrenalina. A noradrenalina é uma substância produzida por nós próprios que reduz o estresse, melhora a nossa concentração, melhora a capacidade de nós fazermos as coisas, dá foco para as nossas vidas. Como que eu consigo fazer com que a noradrenalina seja produzida? Exercício físico. Pessoas vão para a rua, vão caminhar, vão se exercitar, vão produzir exercícios físicos, melhoram os níveis de noradrenalina. Fazer massagem também ajuda.
e assim a gente ganha vitalidade, ganha mais capacidade de nos sentirmos úteis e assim mexemos nas nossas emoções. Nós temos um outro neurotransmissor, que aí esse precisa de uma alimentação específica, é o GABA. O GABA, ele vem de determinadas coisas que a gente consome, como castanhas, coisas oleaginosas, elas são capazes de produzir. Mas a meditação, a reflexão, esse momento zen que a gente mergulha em nós próprios, exercitar a respiração, também produz GABA. E o que ela vai fazer? Vai melhorar a nossa condição de ficarmos tranquilos, vai produzir mais relaxamento em nós, mais serenidade, mais equilíbrio de emoções e reduzir os nossos níveis de ansiedade. Sexto, a endorfina, que reduz o sentimento da dor. A endorfina a gente consegue no contato com a natureza. Na hora que a gente sente a nossa conexão com a vida, quando a gente está com os amigos, está com pessoas, viver acompanhado de alguém, rir, comer chocolate, privar do afeto, do carinho dos outros, vai fazer com que a gente se sinta emitindo determinadas substâncias que comer chocolate também dá, produzindo a endorfina. Anestesia os nossos sentimentos de sofrimento, reduz dor, reduz depressão e promove em nós uma sensação de felicidade. E como último dos nossos neurotransmissores, a ocitocina. A ocitocina é a que transforma o homem em uma criatura capaz de se sentir integrada com a vida. A ocitocina aumenta a capacidade da criatura humana de sentir amor, de sentir-se ligada a Deus, melhora os sentimentos da fé, altera os bons sentimentos do homem, promove essa conexão com a vida. E como se consegue a ocitocina? Essa é a melhor de todas. Ocitocina se consegue com a prática da caridade. Fazendo caridade, amando o próximo, fazendo algo pelo semelhante, desenvolvemos neurotransmissores na forma da ocitocina, que transforma as nossas vidas e nos faz sentirmos filhos de Deus. Vejam como existem remédios que só dependem de nós. Mudando o nosso estado de espírito, podemos fazer muita coisa pela nossa saúde emocional. Ô, Jorge, você estava falando aí e a gente refletindo aqui, né? Eu travei? Travou, volta. Agora voltou. Destravou. O que foi que... Eu falei quantas? Falei da ocitocina? Isso, a última, você estava falando dela. Então, vou repetir. A ocitocina é a mais interessante de todas, porque é a que conecta o homem com a vida, é a que nos faz sentir filhos de Deus, ligados à natureza, que nos resgata da condição de sermos integrantes da criação. É o neurotransmissor que produz em nós a sensação de sermos filhos de Deus. E como que se consegue a ocitocina? A prática da caridade, o amor ao próximo, a dedicação ao semelhante, mexe as substâncias dentro de nós, abre as comportas da alma e nos faz sermos efetivamente espíritos capazes de nos entregar à vida. Veja que muitos dos remédios que estão a nosso dispor não precisam ser comprados. Podem ser obtidos apenas com a nossa busca de sermos melhores, mudando o nosso estado de espírito. Então vamos tomar muita ocitocina, né? Por exemplo. Ah, Jorge. Vamos lá, vamos dar início então às perguntas. A Divina já separou uma muito boa para você. Eu até brinquei com ela. Você já vai começar com essa? Então vamos lá, para não perder tempo. Então vamos lá. A questão hoje é de Cici. É isso mesmo. Querido Elahá, eu não consigo encontrar consolo com o sofrimento, provas dos animais. Não consigo entender a ligação entre provas dos animais e sua evolução. Exemplo, como um câncer que causa dores terríveis pode servir para a evolução dos animais? Além de que,
são provas muito duras para quem não tem karma. Eu entendo que eles precisem desencarnar para evoluir entre os dois mundos. Às vezes acho que eles têm missão, só missão, e que sofrem para expiar e ou para provas dos humanos. Mas eles não merecem sofrer por nós. Sinto que isso fosse muito injusto com eles. Ao mesmo tempo, sei que Deus é perfeito e justo. Queria tanto entender essas questões. Elahá, você é muita luz. Obrigada por tudo que faz pelas pessoas. Desde já, agradeço pela sua atenção. Cici. Boa noite, Cici. Boa noite. Olha só, existem determinadas criaturas humanas, não estou me referindo a animais, que estão no início das suas primeiras existências corporais como seres humanos e que elas experimentam cânceres, elas experimentam uma série de dificuldades. E mesmo elas vivendo todas essas dificuldades, não caracteriza expiação. São espíritos numa circunstância tal em que, de repente, elas vivem essas experiências para um aprendizado para elas. E aí você me diz, mas o que eu posso aprender com tanta dor? É tanto sofrimento, como justificar isso? Então, existe sim a possibilidade de um câncer ser uma prova e um câncer não ser necessariamente uma expiação. Quando isso ocorre? Quando o espírito passa por essas circunstâncias e ele não tem o sofrimento do sofrimento. O que caracteriza muito a expiação é a sensação do sofrimento do sofrimento. Então a pessoa diz, ai de mim, coitadinho, porque padeço. Enquanto que os animais, eles não têm essa leitura, ai de mim, coitadinho, porque padeço. Ele apenas sofre, mas ele não tem o sofrimento do sofrimento. E aí, embora sejam umas circunstâncias bastante amargas, e eu não vou dizer apenas o câncer, mas as mutilações, que não ocorrem só pela mão do homem, mas, por exemplo, um determinado predador ataca uma presa e não a mata, mas ela fica mutilada, se arrastando, também produz sofrimento. Ela leva o resto da existência mutilada, puxando de uma perna, com certos dramas. São circunstâncias que são de sofrimento, mas não geram a infelicidade. O que é muito comum no processo expiatório não é o sofrimento, é a infelicidade, que é o sofrimento do sofrimento. Os animais sofrem? Sofrem. E o que aproveita para eles o sofrimento? A partir das experiências da dor, do câncer que eles atravessam, eles vão aprendendo a determinadas coisas. O que eu como que passo mal, o que eu não como que eu passo mal, como que eu me deito, como que eu me agasalho, como que eu... Então, acaba servindo como uma experiência no processo de aprendizado. Aí você vai dizer, mas eles sofrem do mesmo jeito. Só que o objetivo é que essas experiências que a gente acha que são longas, elas são curtas no processo evolutivo do espírito. Então, elas deixam apenas as lições de aprendizado. E as vidas, na condição de encarnado, animais ou homens, são sempre condições passageiras diante da eternidade daquilo que a vida significa. Quando nós olhamos os animais e os homens pela ótica espiritual, enxergamos uma alma imortal a caminho da perfeição e não mais apenas o corpo que padece. E por isso temos outras formas de observar esses dramas que as criaturas atravessam. Sugeriria você ler a primeira pergunta da Lei de Destruição, que inicia o capítulo Flagelos Destruidores, aonde ele analisa a questão da morte e faz toda uma consideração sobre o fato de que Deus não é Deus das criaturas encarnadas, mas Deus é Deus dos espíritos imortais, e essa é sua grande preocupação, e não os corpos que perecem. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 78, que eu esqueci de falar no começo. Programa dia 25 de outubro de 2021. O nosso carinho para os nossos parceiros, que a gente até daqui a pouquinho vai falar. Então vamos seguindo aqui. A Tânia Maria dos Santos, ela nos escreveu aqui com a sua pergunta. Ela diz assim, Jorge, eu li que o Alzheimer é mais uma oportunidade para o cuidador do que para aquele que passa pela situação.
Onde podemos observar a justiça divina nesse contexto? Senhora Elahá, fale um pouco a respeito. A Tânia está acompanhando a gente lá de Itaituba, no Pará. Meu Deus, o Pará, minha vizinha. Isso mesmo. Nossa, que legal. Itaituba é uma cidade excelente. Então, olha só, Tânia, a colocação ela não está muito precisa quando diz que o Alzheimer é uma circunstância mais para o cuidador do que para o cuidado. Ela é uma circunstância de aprendizado também para o cuidador, porque para o cuidado não é uma questão do acaso. Senão, nessa leitura que você está fazendo, parece que para o cuidado não é muito importante, e só para o cuidador. Não, ela é importante para o que experimenta o Alzheimer e também importante para aquele que exercita o cuidado com aquele que é portador do Alzheimer. Então, para aquele que é o portador da doença, o que se aproveita? Segundo o Calderaro, na obra No Mundo Maior, esses fenômenos de degenerescência da função cerebral é muito típico na criatura quando ela tem um processo de negação do passado. Eu não quero mais fazer contato com o meu passado. Eu quero me desconectar, eu trago culpas, eu trago remorsos, eu não trago uma história totalmente serena dentro de mim com o que fiz, com o que aconteceu. Então, os meus conflitos diante do meu ontem, que é do hoje, fazem com que o indivíduo vá promovendo progressivamente uma rejeição progressiva de sua própria história. E ele acaba promovendo essa desconexão. Ele se desconecta em função das próprias dificuldades que ele apresenta. Então, ele faz esse movimento de desligamento. Então, não é um processo aleatório, é um processo que ocorre em função da movimentação psicológica do indivíduo. Agora, o aprendizado para o cuidador também é muito grande, porque é a paciência, é a capacidade de você cuidar de alguém que muito frequentemente é um familiar, é um pai, é uma mãe que você devolve um pouco da dívida impagável de gratidão que nós temos com os nossos pais. Você vai cuidar, vai dar canseira, vai ser difícil, mas é uma circunstância que você sabe que não vai durar para sempre. A criatura, quando ela envereda pelo caminho do Alzheimer, você sabe que ela vai progressivamente perdendo as funções e que você vai cuidar e daqui a um tempo ela não estará mais sob o seu cuidado, sobre a sua proteção. Então, são os últimos momentos de convivência com os nossos antepassados, com os nossos pais e avós, a partir desse tipo de expediente. Então, aprende o cuidador o dom de se dedicar e saber que ele está num processo já de término da relação com esse indivíduo e aprende o cuidado, porque na hora em que ele se desconecta, quem se desconecta é só do ponto de vista orgânico, mas o espírito continua lúcido e quando se desdobra do corpo, costuma manter a sua compreensão e saber que aquela circunstância orgânica que ele vive decorre das movimentações emocionais que ele produziu em si mesmo. Muito bem, ouvintes, internautas que acompanham o nosso Pinga Fogo, edição número 78. A gente vai seguindo aqui com o programa. Elahá, eu sou pai de um rapaz de 22 anos. E durante a pandemia, ele se isolou no quarto de todos da casa, dos irmãos, dos pais. Ele é professor de inglês, sai para trabalhar diariamente, mas mal fala com todos, além de não participar mais de nenhum evento da casa. Temo estar se envolvendo com amizades perigosas pela internet e também pode estar sendo alvo de obsessão pela mudança brusca de comportamento. Elahá, já tentei de tudo. Sugeri terapia, convidei para o evangelho, ofereci cursos para agregar valor ao seu currículo. Diante de todas essas negativas, eu estou pensando, Elahá, em desistir, lavando as minhas mãos. Estaria na condição de pai fazendo a coisa certa? Se você puder dizer algumas palavras para os nossos amigos, Jorge. Eu só queria ter certeza de uma coisa. Eu acho que eu ouvi ele dizer que ele continua trabalhando, é isso? Ele continua trabalhando, ele diz assim que ele é professor de inglês e Sim. sai
para trabalhar diariamente? Então veja, o quadro não é um quadro ainda de desistência, de negação de tudo, porque ele não perdeu o contato com a realidade. Se ele sai para trabalhar e volta, ele ainda possui um contato com o mundo exterior, e isso não pode ser desconsiderado. Seria um caso mais grave, mas não de abandono, se o indivíduo já tivesse rompido com o trabalho profissional, não vai mais, não sai do quarto, só quer ficar no escuro, já não cuida mais da higiene pessoal, está completamente entregue, não é o caso. Então, se ele continua mantendo a sua atividade profissional, se ele continua tendo essa relação com o mundo exterior, é essa janela que nós deveremos utilizar. Se você, que é o pai, não está conseguindo acesso, alguma coisa fechou a porta de acesso seu a ele. Você não é mais a pessoa mais adequada para jogar a corda para puxá-lo do fosso. Pode ter acontecido alguma coisa, você talvez não saiba, mas ele pode ter se desiludido com você, ele pode ter rompido com você, porque, de repente, numa circunstância familiar, você tomou uma decisão que o feriu. Então, ele isolou você. Não quero mais contato com minha família. Meu pai e minha mãe me decepcionaram profundamente, então eu só estou ali por uma circunstância econômica. Se eu pudesse me ver livre disso, eu viria, mas não quero mais contato com eles. Mas se ele ainda tem a relação profissional, ele ainda tem uma réstia de luz que a gente pode trabalhar. O que eu aconselharia a você? Procurar dentro da escola onde ele trabalha qual a pessoa que tem mais acesso a ele. Não é mais você, mas você vai usar outra pessoa. De repente ele tem uma amiga, uma aluna, uma professora, uma diretora, um colega, um amigo, alguém na escola que é o acesso a ele. E você pode procurar essa pessoa e abrir-se com ela e dizer, resgata meu filho. Então, essa pessoa pode ser um instrumento para trazê-lo de volta. Você dizer, já se percebeu que não vai dar certo. Você propor terapia, você propor saídas, você propor cursos, você não está dando certo. A porta está fechada para o seu lado, mas há portas abertas. Então, use as portas que estão abertas. Identifique pessoas de sua confiança dentro da escola que não vão entregar você para ele, porque se a pessoa chegar lá e dizer, olha, teu pai me falou para procurar por você, vai ser pior. Tem que ser uma pessoa que jogue no seu time e que faça o trabalho de estar próximo dele. Quem sabe esse indivíduo não até descobre a razão pela qual a porta para você fechou e as outras se encontrem abertas. Então, procure mudar a estratégia. Repetir a mesma estratégia que dá errado é sempre obter o mesmo resultado. Você está na hora de mudar a estratégia. Procurar quem tem acesso a ele, a pessoa que ele mais ouve, para começar o trabalho de socorro por outra via. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. A Divina já traz a próxima pergunta para a gente. Tenho 41 anos. Minha filha desencarnou em fevereiro deste ano, aos 12 anos, vítima do câncer. Era uma criança feliz e saudável. De repente, uma dor na perna. Descobrimos um tumor no quadril que a levou embora em 7 meses, no meio do tratamento de quimioterapia e radioterapia. Como posso olhar para isso como uma prova ou expiação? A minha alma sabia o que estava para acontecer? Muito obrigada. Nesses processos em que a gente se sente afastado dos filhos a quem tanto amamos e que são ainda tão jovens que a gente diz, meu Deus, ela não chegou nem a cometer nada que pudesse justificar a ocorrência, em que nós nos sentimos, de certa maneira, como que traídos pela vida, porque tínhamos uma perspectiva de sonhos para filhos tão maravilhosos e, de repente, a morte veio e os levou para longe de nós. Nós temos que fazer um esforço para ressignificar os sentimentos dentro das nossas almas. E uma estratégia que é muito utilizada nesse sentido é não olhar para a falta, mas olhar para a parte boa. Qual seria?
os 12 anos que Deus lhe deu para conviver com alguém tão especial. Ao invés de lamentar a ausência do amor, celebre a presença dela na sua vida. Que a lembrança da passagem dela pela sua existência seja a convicção de que se é capaz de amar, que se é capaz de viver em plenitude a existência, que existe em nós sentimentos tão maravilhosos que nem imaginávamos que existissem. Então, quando nós visitamos as nossas horas na companhia daqueles a quem tanto amamos e que não temos mais, não lamentemos a ausência, mas celebremos os tempos que Deus nos concedeu para vivermos na plenitude da presença desses indivíduos. E o segundo ponto é relembrar que todos nós somos almas imortais, e nossos filhos também. A filha que você tanto gostaria de rever, aguarda você. Quando todas as nossas necessidades de permanência na carne naturalmente se extinguirem, pela condição natural da vida na Terra, você retorna ao mundo espiritual naturalmente, e ela estará para receber você, para integrar-se novamente à equipe familiar e fazer relembrar de que a vida continua. Então, aproveite as oportunidades para relembrar isso e faça os esforços para orar por ela, para pedir a Deus a bênção, vamos ver se Ele lhe concede, de reencontrá-la com ela no sonho, abraçar a filha de encontro ao peito, dizer que a ama e promover assim o reencontro dos corações que se sentem ligados por toda a eternidade. E que todas essas coisas mudem as nossas diretrizes, que a gente pare de ter determinados sentimentos e passe a ter outros. Nós, às vezes, nos preocupamos tanto com aquilo que o dinheiro compra e depois de uma experiência desse tipo, vamos dizer, o que o dinheiro compra não tem valor. O que tem valor é aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. O amor, a permanência dos nossos entes queridos e a capacidade de sabermos que a vida prossegue para sempre. Então, que isso seja também para você motivação para novos ideais de vida, para que você consiga alcançar novos patamares de emoções e assim conseguir fazer com que a sua existência seja profundamente modificada na relação com os outros que ficaram, porque sua filha foi, mas outros que são seus entes queridos permanecem e esperam pelo seu sentimento renovado a partir dessa experiência reconstruída. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, que alegria ter você aqui mais uma vez para o nosso programa, edição número 78 do Pinga Fogo, programa de perguntas e respostas. Espíritas. Jorge, programa espírita de perguntas e respostas. Tem um ouvinte que perguntou para a gente se era possível implantar chip, né? Vou dizer a vocês que o Jorge já comentou, chip, aparelho de controle. O Jorge comentou sobre isso no programa Pinga Fogo número 38. Então dá uma olhadinha lá, em 11 de janeiro de 2021, o Jorge respondeu sobre isso, sobre colocação de chip, se é possível colocar um chip na gente e os espíritos controlarem. Agora até eu fiquei com dúvida, né? Depois vou ter que ouvir de novo, porque eu já não lembro mais a resposta que o Jorge deu. Mas e tá aí, chips são concentrações de energia. Não é o chip das empresas telefônicas, é fluido condensado extremamente magnetizado com um objetivo específico. Essa é a síntese da resposta. Então, mas pode olhar lá que o Jorge respondeu muito bacana na questão, no programa número 38, no Pinga Fogo número 38. Vamos seguindo aqui, Jorge, a próxima pergunta. A Maria Manuel está acompanhando a gente e ela queria que você pudesse ajudá-la a entender como é que o Espiritismo explica o estigma, fenômeno experimentado por São Francisco de Assis e Padre Pio. Dá para falar? Os estigmas, não foram só eles que experimentaram os estigmas. Para quem não sabe, estigma é a representação do nosso corpo das marcas que o Cristo teve durante a crucificação. Então, aparecem nas mãos, sangra nas mãos, sangra nos pés. Então, há um processo de identificação tão forte entre a criatura e a sua crença que a pessoa sangra nas mãos e nos pés. Chama-se estigmas.
Mas foram vários os personagens que já tiveram esse tipo de fenômeno de sangramento nas mãos e pés. E isso decorre do processo de somatização das nossas emoções. Existem indivíduos que são capazes de andar sobre brasas. Os faquires são capazes de deitar em camas de pregos. Existem outros que ficam pendurados pelos ganchos, enfiados na pele, e ali eles entram em estado de êxtase e eles não percebem as dores que lhes acontecem. Então, o estado de alterado de consciência, a partir de uma identificação profunda com meus estados de crença, podem trazer para mim essas representações físicas daquilo que eu tenho dentro da minha alma. E é a partir dessa identificação profunda, dessa conexão intensa, que ao homem comum é difícil de imaginar, que através dessa conexão, o corpo físico começa a apresentar as características daquilo que mediunicamente nós estamos conectados. E aí, de repente, o corpo físico começa a dar mostras das características de sangramento que a gente tem como crença dentro das nossas emoções. Então, o que ocorre? Eu tenho um processo de crença tão profundo, eu estou tão intensamente conectado na minha crença, que vai aparecer as minhas características físicas em relação a isso. E aí eu quero só aprofundar num ponto. As pessoas dizem que Jesus teria sido crucificado no pulso, porque aqui segura o peso do corpo, se fosse na mão, rasgaria. Estudos mostram que teria sido não na mão no centro, mas bem aqui existe um triângulo de vácuo entre ossos e que a crucificação romana, tecnicamente, seria feita abaixo do polegar e não no centro da mão, porque aqui rasgaria. Mas os estigmas, quando são mostrados, são na palma da mão. Por quê? Porque a crença religiosa considera que a crucificação foi no centro da mão. Então, os estigmas acontecem aqui, o que demonstra que eles são resultados da corporificação da fé e não de um fenômeno exato. Mas Jesus foi crucificado no pulso ou no vácuo dos ossos de abaixo do polegar, por que sangra no meio? Porque ela não é a representação do que de fato aconteceu, mas a corporificação da minha fé. E como essas pessoas trazem a crença de que a crucificação deu-se no centro da mão, automaticamente é assim que ela é representada nos seus corpos como uma forma de se identificar com o Senhor na sua crucificação e nos processos de sofrimento que ele passou. Muito bem, Jorge, ouvintes. Vamos seguindo com Pinga Fogo. A Divina vai trazer a próxima pergunta para a gente. A próxima pergunta é do Henrique Souza. Jorge, os momentos de desinformação e guerra política ideológica pelos quais estamos passando refletem aquela frase de Kardec: às vezes se faz necessário que o mal chegue ao excesso? Eu não sei se seria exatamente essa, porque a questão do mal chegar ao excesso, que eu acho que é da questão 792 do Livro dos Espíritos, não tenho certeza, ela está relacionada ao erro, do erro, sem que eu perceba, eu vou errando, até que eu chego ao máximo. Eu digo, não suporto mais errar, aí eu começo a voltar. O fenômeno hoje que a gente vive da desinformação e dessa guerra ideológica, ela decorre do radicalismo e da intolerância. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade muito polarizada, em que eu tenho certeza de tudo e você não tem certeza de nada. Eu tenho a verdade absoluta e você não tem. Todas as vezes que alguém veste a capa da soberba, na certeza de dizer que ela detém todas as verdades, ela está a franco caminho de uma queda. Porque não é lógico que uma pessoa esteja completamente errada. Porque se ela estiver 100% errada, ela é perfeitamente errada. Como ninguém é perfeito, ela tem que ter pelo menos uma virtude. Se eu não enxergo virtude no outro, então eu estou míope. Assim como se o outro estiver 100% certo, ele não deveria estar na Terra. Então eu tenho que entender que as criaturas humanas, elas acertam e erram. E isso é belo, porque é a capacidade de termos senso crítico diante de tudo aquilo que nos acontece.
Quando nós perdemos isso, nós corremos para as pontas. E ao fazermos esse movimento, nós perdemos a razoabilidade dos nossos pensamentos. Eu sugeriria a você, Henrique, a leitura da questão 842 do Livro dos Espíritos, que diz que entre duas doutrinas, a mais certa é a que mais prega o amor, a fraternidade e o entendimento entre as criaturas. Uma doutrina que divide, uma doutrina que joga pessoas contra pessoas, que promove o ódio, o desamor, a intriga e a violência, não pode ser de uma fonte verdadeira e divina, porque nenhum espírito superior prega o mal. Então, por aí, nós temos uma bússola para nos indicar a encontrar as questões. E só para responder melhor essa sua pergunta, o certo não está nem de um lado e nem de um outro, porque o certo está onde está o amor. Se eu estou no lado A e ali existe sinais de desamor, esse desamor não é o bem. Se eu estou do outro lado e ali tem sinais de desamor, esse desamor não é o bem. Só existe bem naquilo que promove o amor. E se a gente se deixa levar pelo ódio, pela intolerância, pela violência, é um indicativo de que nós estamos perdendo o equilíbrio. Sejamos do lado que quisermos, mas não nos abracemos com o desamor e a violência, porque nunca serão bons conselheiros. A solução da vida resume-se verdadeiramente na busca do amor e da fraternidade. Muito bem, vamos seguindo aqui com Pinga Fogo. Você quer tomar uma água? Se quiser eu deixo, que eu não estou deixando você tomar água hoje, né? Pode tomar água, hein? Vamos seguindo aqui com o programa. A nossa irmã Tile Monteiro está acompanhando a gente. Como? E ela tem uma dúvida. Tile. É isso, Tile Monteiro. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Ela e companheiros, repassa a pergunta que me fizeram. Muitos apóstolos do bem foram sacrificados pela humanidade, porque só Jesus é considerado um espírito puro. Pelo fato de que sua vida não tem traços de imperfeição. Os discípulos do Cristo, embora tenham sido sacrificados, não é uma característica de serem efetivamente puros. Nós temos vários personagens da história que foram sacrificados. Felipe dos Santos foi esquartejado por cavalos, Frei Caneca foi fuzilado pela Revolução do Equador, Tiradentes foi enforcado. Nós temos vários mártires que passaram por essas circunstâncias. Marcílio Dias, lutando na Guerra do Paraguai, perdeu um braço, passou a espada para o outro lado e continuou lutando. Então, o fato de se sofrer um martírio, uma circunstância de morte violenta, não é uma característica de sermos almas puras. Agora, os discípulos de Jesus foram sacrificados. Dos 11 que exceção de Judas, 10 foram sacrificados. João não foi. Mas todos eles tinham suas dificuldades. Pedro tinha suas dificuldades, Felipe, Tomé, todos possuíam. Então não eram almas puras. O que caracteriza a pureza das almas é suas biografias não contarem com nenhuma tisna no sentido das imperfeições humanas. Eles podem ser considerados como espíritos bastante elevados, mas a condição de pureza, no sentido de serem espíritos puros, está reservado para Jesus pela excelsitude de sua doutrina. Eles foram discípulos, eles ouviram mensagem de outros, eles não foram os portadores diretos da mensagem. A pergunta é, quem foi o mestre de Jesus? De onde ele tirou sua doutrina? Tirou de si próprio. Então a grandeza estava em quem? Nele. E Pedro, ele tirou de si mesmo ou ele ouviu de outra pessoa? Então ele não é o mestre, ele é o discípulo que aprendeu bem a lição, portanto, não é um espírito puro. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, é o Pinga Fogo, edição número 78. Vamos lá, a Divina já traz a próxima pergunta. Jorge, esse daqui é para você dar uma palavra de conforto a essa nossa irmã, a Silvia Fernandes. Por que Deus parece não me ouvir? Na verdade, o que acontece muitas vezes é que a razão pela qual nós reencarnamos na Terra é para corrigir as nossas imperfeições. O amor de Deus é lapidar as nossas almas para que nós encontremos o libertar das nossas imperfeições.
Então, as dores que a vida nos oferece é para nos burilar emocionalmente. Queria tanto um amor que me repartisse a vida e não tenho. Vai nos ajudar a limar as nossas imperfeições na área do afeto. Queria ter dinheiro para viver confortavelmente e vivo de maneira muito modesta. Essa dificuldade vai nos ensinar a trabalharmos a nossa disciplina do ponto de vista econômico. Eu queria ter saúde para poder viver a vida e gozar tudo que eu pudesse. Talvez a saúde plena nos impulsionasse para experiências desnecessárias. Eu estava ainda há pouco lembrando uma questão lá da lei de destruição, é a questão 738A. Nela é que os espíritos dizem: Deus não é Deus dos homens, é Deus dos espíritos. O que ele quer não é a felicidade dos homens, é a felicidade dos espíritos. E se for necessário que os homens sofram para que os espíritos sejam felizes, os homens experimentarão sofrimentos para lapidar os espíritos. Dentro dessa perspectiva, portanto, passarmos por determinadas circunstâncias em que pedimos algo e a vida nos entrega ao outro, pode ser um instrumento de educação para todos nós. Sugiro a leitura da página do capítulo 78 da obra Livro da Esperança, sobre a questão da fé, aonde vai falar exatamente isso. Pedi saúde, recebi a morte. Pedi riqueza, recebi a penúria. Pedi harmonia e o lar se tornou desequilibrado. E vai trabalhando tudo o que eu pedi, não recebi nada do que Deus me deu. Então, vai ressignificar para nós como que Deus responde, qual é o propósito, através da visão de Emmanuel, de muitas vezes não recebermos de Deus as respostas que tanto gostaríamos de receber. Muito bem, Jorge. Tá certo. Vamos seguindo aqui para a próxima pergunta da Fabiana. Ô Jorge, a Fabiana quer saber o seguinte: por que a mediunidade fascina tanto? Parece que as pessoas vão mais em busca do espiritismo por essa questão da mediunidade, né, do que pela doutrinação, pelo estudo. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Fabiana Silva. Olá, Fabiana. Isso já foi até mais. Já houve um período em que o fantástico chamou ainda mais atenção do que hoje. Nós vivemos um período, não tão recente, em que a síntese do espiritismo era mediunidade e caridade. Era a mesa mediúnica e socorro ao semelhante que padecia. Estudo, quase nada. Por quê? Porque a mediunidade, ela excita as pessoas na crença de que, através do contato com os espíritos, eu vou ter um contato com um poder extraordinário, como se os espíritos tivessem o saber de todas as coisas, como se, através desse contato, eu pudesse encontrar as respostas da minha vida pessoal. Então, as pessoas vão atrás de eu caso ou eu não caso, eu separo ou não separo. Então, elas vão atrás de uma mensagem espírita e buscando uma resposta particularíssima. E, na verdade, as orientações dos espíritos são sempre de caráter geral e não de caráter específico. Quando nós começamos a nos inteirar de maneira mais objetiva do que o espiritismo se apresenta, se interessa, se ocupa, nós vamos começando a perceber que as orientações do ponto de vista moral são muito mais fortes do ponto de vista de educação do espírito do que as reuniões mediúnicas em si. E aí, à medida que o espírito vai amadurecendo, esse interesse, essa curiosidade mediúnica, ela vai desaparecendo. E nós vamos nos interessando pelo espiritismo, ou melhor, pela reunião mediúnica, não pela mediunidade, mas pela possibilidade de socorrermos os que padecem. Eu deixo de ir à reunião para ver o fantástico e me beneficiar dela, para encontrar ali uma seara de trabalho, um local de esforço, de aprimoramento espiritual, de melhoria íntima, pela possibilidade que o serviço me oferece de atender ao outro e não a mim mesmo. É uma ressignificação do propósito da mediunidade nas nossas vidas. Mas enquanto esse movimento não chega, nós nos fascinamos pela mediunidade. Observe Jesus, como suas curas exerciam um impacto muito forte na população onde elas aconteciam. Por que isso se dá? Porque existe no homem uma sede por aquilo que parece ser
superior à sua capacidade de realização. É típico da experiência humana, mas nós estamos cada vez mais revendo esses conceitos e dando novas significações para a mediunidade nas nossas vidas. Fantástico, Jorge, muito bacana. Divina, a próxima pergunta que você traz para a gente. A próxima pergunta é... Espera aí que eu não estou vendo o nome, eu leio no final o nome. Olá, pessoal, Deus abençoe a todos. A ciência e a tecnologia vêm surpreendendo a cada dia. A criogênia pretende reviver os corpos congelados quando a ciência encontre curas de enfermidades graves e a forma de reviver os indivíduos congelados. O que o Espiritismo pode nos esclarecer sobre isso? Que pode passar com um bom espírito que decidiu passar por este procedimento com esperança de reviver? Existe algo na literatura espírita que fale sobre limites à ciência? A criogenia é uma expectativa de garantir o congelamento do indivíduo dentro de um estado de, não vou dizer de morte, mas de letargia, em que ele vai ficar aí durante meses, anos, até o dia que a cura para a doença dele exista. Aí você vai descongela o sujeito e tenta curá-lo da doença, porque já teria a terapia para ela. A criogenia, ela acaba sendo apresentada não como um instrumento saudável do ponto de vista do crescimento do indivíduo, porque quando nós desejamos saber se uma técnica, algo é bom ou não, a gente torna isso geral. Imagine todas as pessoas fazendo isso. Se toda a humanidade fizer isso, onde ficará a desencarnação? Onde estará o processo de aprendizado das criaturas? Então, a gente deve procurar as terapias, as estratégias de cura, sim, lógico, deve buscar. Mas a criogenia é uma negação do processo da morte, é a inaceitação da desencarnação. E aí você vai tomar uma pessoa lá dos anos 60, que desencarnou, e que está até os dias de hoje congelada, esperando a hora em que haja cura para descongelar o indivíduo e aplicar a medicação. E aí você não tem a garantia de que depois de tantos anos que você fica congelado, as suas articulações vão estar saudáveis para que você consiga se movimentar, se o seu cérebro realmente vai ficar saudável. São tudo hipóteses. Uma pessoa que fica 40 anos congelado vai ter a saúde novamente se ela sair do coma, que ela está induzida através da criogenia? Será que nós podemos dizer que uma pessoa nessas circunstâncias vai ter qualidade de vida? Então, de certa forma, é uma inaceitação do fenômeno da morte. À medida que o homem passar a enxergar a vida orgânica como não sendo tudo, mas uma única, apenas uma expressão da dimensão humana, a gente passará a ter menos pavor da morte quando entendermos que a vida continua. Nessa ótica, portanto, a criogenia, ela acaba não sendo um instrumento para auxiliar o homem no seu progresso, porque a desencarnação faz parte da lei da natureza. A lei de destruição tem a morte como um dos seus instrumentos fundamentais para a retirada do indivíduo do corpo e a retomada em novas condições. Querer perpetuar a existência humana acaba, ao invés de progredir, atrapalhando o processo do crescimento humano. Tentar os processos terapêuticos, sim, claro, mas exceder-se nesse processo de distanásia, a gente acaba atrapalhando o fenômeno de desenvolvimento das nossas vidas. Muito bem, bacana. Vamos seguindo com o programa. Vamos para mais uma pergunta feita pelo nosso ouvinte internauta, Guilherme. Ele tem 11 anos, Jorge. Olha que interessante. Olha que bacana, né? E a dúvida do Guilherme pode ser a dúvida de muita gente, que é interessante. Ele diz assim, ele fala assim, Free Fire faz mal? É um jogo de armas. Gostaria que o Jorge pudesse falar um pouquinho sobre isso. Tem 11 anos, sou de Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul. Esses joguinhos de videogame, de computador. Guilherme, rapaz, cara, eu não sei o que é esse jogo, mas eu vou considerar que esse jogo ele seja como outros que a gente tem que são mais antigos, que deve ser tudo parecido. E eu lembro que eu tinha uns sobrinhos que eles eram ainda adolescentes e jogavam um outro que chamava Doom. E uma vez eu estava na casa deles e aí você tem que matar os inimigos, né? E aí estava eu e meu irmão sentado conversando, meu irmão judeu, estudando, e a gente na mesa conversando sobre judaísmo, e os filhos dele jogando. Aí um dizia para outro assim, atira na cabeça, atira na cabeça dele. Então, o que acontece? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando nós vivemos determinadas experiências e elas se tornam muito próximas de nós, a gente não se percebe que a gente vai se contaminando dessas ideias e a gente passa a não ver com tanta estranheza determinados atos de violência, porque a gente está acostumado a fazer e não percebe, mas o nosso subconsciente ele vai se acostumando com a ideia do matar, do exterminar, do atirar na cabeça. E aí você tem algumas experiências, Guilherme, que já aconteceram no Brasil, do rapaz que entrou no cinema, depois que estava todo mundo sentado no escuro e atirou e assassinou várias pessoas, ele era um jogador desse tipo de situação. Agora, eu queria só lembrar a você que isso não significa que todo mundo vai passar por isso. Mas como nós temos almas que são mais frágeis e outras que são menos frágeis, e a gente não sabe os conflitos que nós trazemos do passado, se encarnamos em guerras, em outras circunstâncias, você começar a mexer com esses joguinhos de violência, podem se acionar mecanismos do inconsciente que estão ali bem guardadinhos e nós executarmos esses planos do ponto de vista materialmente mesmo. Muitos desses casos que acontece muito no Brasil, também nos Estados Unidos aparece muito, de pessoas que invadem escola e atiram, eles frequentemente são jogadores desse tipo de joguinhos que vão se acostumando a atirar e ver com certa banalidade, com certa naturalidade, o fato de atirar e ver as pessoas morrerem. Aquilo passa para o inconsciente como se fosse verdadeiro. E o espírito vai se acostumando a ver aquilo de maneira bem, bem tranquilo. Então, sugiro a você, Guilherme, que você procure uma outra estratégia de divertimento, sem que seja uma coisa sem graça, porque joguinho sem graça é muito chato, viu? Mas encontrar um que a gente não exercite tanto a violência. Tem coisas legais por aí, tem uns jogos assim bem inteligentes de mostrar, construir cidade, de você construir, fazer as coisas crescerem, muito legais, que a gente pode exercitar e exercitar a nossa genialidade no domínio da ferramenta de cuidar das coisas. E esses que são muito voltados para a violência, devem ser evitados, tá bom? Valeu, Guilherme, obrigado aí pela sua presença, meu colega, um abraço para você e para seus pais. Um abraço, Guilherme, bacana a resposta do Jorge. O Jorge que é um contumaz, não jogador, mas montador de quebra-cabeça. Quanto maior, mais peças, mais ele... Né, Jorge? Mas eu sou menos do que o Manuel aí de Uberlândia, porque o Manuel monta, depois desmonta e guarda. Eu não tenho coragem. Eu monto, colo e faço o quadro e ponho na parede. Minha casa é cheia de quadros de quebra-cabeça, enormes. Aí, Manuel, aí não tem graça. Depois que você custou montar, desmontar, né? Desmonta e guarda. E daí diz assim, esse aqui é muito bom, já montei ele. Não, pelo amor de Deus. Você já montou e guardou. Manuel, um abraço para você, Manuel Prudêncio. Divina, a próxima pergunta. Um abraço para o Manuel, para a Jane, estamos com saudade de todo mundo. Então, gente, a nossa próxima pergunta, gente, eu li essa pergunta aqui, eu fiquei assim apaixonada, né? Olha para vocês verem o amor, né? O amor que está dentro dos nossos corações. É da Graziele Politano. Jorge, se eu quiser voltar em uma próxima encarnação sendo filha da minha mãe, de novo, há como eu assegurar isso? Eu amo a minha mãe
e não queria vir com outra. Obrigada, Grazi, Massachusetts. Achei lindo. Assegurar você não assegura, mas você aumenta a possibilidade de poder receber sua mãe de volta, quanto mais grata você for a ela. Porque às vezes dizemos assim, ai, minha mãe é maravilhosa para mim, mas eu não sou maravilhosa para ela. Nossa, minha mãe é uma mãe incrível, minha mãe cuida de tudo, mas eu não cuido dela. Ah, minha mãe é uma pessoa que faz tudo em casa, eu fico encantado como ela é operosa, como ela cuida de mim, cuida da casa, cuida do meu pai, eu acho ela incrível, mas eu não ajudo minha mãe. Então, não é o fato de eu ter a proximidade de alguém maravilhoso e que eu diga, eu gosto demais da pessoa que está ao meu lado porque ela me serve, que isso vai me garantir uma permanência ao lado dela. O que vai garantir a permanência é o processo de reciprocidade. Então, como você fazer para se aproximar? Não basta apenas você amar. Demonstre que você ama, cuide dela, divida as tarefas, acompanhe, vá com ela. Não deixe que o peso caia somente sobre ela, mas ajude, esteja junto. Ela está limpando, ajuda a limpar. Ela está varrendo, ajuda a varrer. Ela está cozinhando, ajuda a cozinhar. Celebra a vida, diz que ama, diz que está junto. Curta a vida, já que você tem uma mãe que você ama, não deixe de dizer a ela que você a ama. Não deixe de retribuir o que você faz, para que você consiga consolidar esses laços e aumente extremamente a possibilidade de você reencontrá-la. Mas garantir com carimbo, não tem como garantir. Mas quanto mais nós dermos amor de volta, mais a gente solda os nossos destinos e aumenta a chance de vivermos momentos maravilhosos na condição das famílias felizes que nós teremos com certeza nos dias de amanhã. Muito bem, Jorge, ouvintes, vamos seguindo aqui para a gente não perder tempo. Nós temos uma pergunta que a pessoa não se identificou e ela diz assim, Jorge, uma conhecida teve um câncer. Quando descobriu, não contou nada à família. Deixou que se alastrasse até ela falecer. Ela fez o certo? Ou deveria procurar ajuda médica? Ela tinha mais ou menos 40 anos. A gente não tem a identificação da pessoa aqui, mas se você puder comentar sobre isso. É preciso saber o móvel que a pessoa teve para não procurar ajuda. Porque, às vezes, o que motivou não procurar ajuda é a impossibilidade de fazer algo por si próprio. Então, de repente, a gente é medido não pelo que faz, mas pela intenção do que faz. Então, se eu tenho, por exemplo, vou colocar uma situação menor, não uma condição dessa do câncer, mas, por exemplo, você está com fome, mas você está vendo que seu filho se machucou, e você diz, eu vou primeiro no hospital levar meu filho para cuidar, e depois eu vou comer. Então, eu pensei antes no outro do que pensar em mim mesmo. É positivo, porque eu pensei, a menina se machucou, eu estou com fome, primeiro eu, depois os outros. Quando eu faço algo pensando primeiro nos outros, depois em mim, é um indicativo de crescimento espiritual. Agora, se nós não fazemos esse movimento, se a gente não consegue fazer isso, se eu não desenvolvo nada por ninguém e ao mesmo tempo nada por mim, aí é um indicativo de fragilidade emocional. Nós não sabemos o que levou a pessoa a não procurar ajuda. Vamos admitir uma circunstância. Essa moça tem 40 anos e é cuidadora de seus pais, que já têm 80. Se ela fosse cuidar de si e ela não pudesse cuidar de seus pais, ela toma a decisão, que não é a mais correta, de dizer, eu vou cuidar deles, depois eu cuido de mim. E o câncer acaba se alastrando. Ela não faz com o interesse de desistir da vida, mas acha que, de repente, a desencarnação está longe. Então, ela se dedica aos pais para não dedicar-se a si e diz, ano que vem eu vou cuidar disso. É uma circunstância que tem seus atenuantes. Agora, se ela diz assim, não quero mais viver, nem vou procurar, que o câncer me coma, não vou lutar, a vida já é amarga demais, que Deus me leve de uma vez. Se eu faço uma decisão desse tipo, o que é que eu estou dizendo para mim? Que eu realmente não quero mais viver. Então, aí
tem o agravante da desistência da vida. Então, as ações, elas precisam ser vistas em a motivação que fez com que elas acontecessem. A gente precisaria da motivação para poder fazer uma análise mais adequada do fenômeno. Agora, tanto quanto nos seja possível, cuidar-se é muito importante para não parecer que estamos desistindo da vida, com os atenuantes que ela possui, mas sempre é bom se cuidar. Muito bem, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta a Divina faz para nós. Jorge, essa pergunta ela é da Kika, e ela pergunta o seguinte: por favor, como a doutrina espírita interpreta o transtorno de personalidade borderline? Pois já ouvi sobre esquizofrenia, psicoses e outros transtornos, mas não sobre borderline. Apenas dos sinais e sintomas, agressividades, excessos de raiva, impulsividade, entre outros. Acredito na possibilidade de obsessão também. Pelo viés da doutrina espírita, como podemos entender este transtorno de personalidade que tem seus primeiros sinais na adolescência? O transtorno de borderline, ele tem até uma semelhança com a bipolaridade. Porque o que é a bipolaridade? Você oscila, você está bem, está bacana, está numa fase ótima e depois você entra numa fase muito ruim. Ou seja, você tem uma instabilidade de humor, a figura do bipolar. E o transtorno de borderline também apresenta característica semelhante, em que a pessoa muda de humor, ela tem uma alteração de humor. Mas a grande diferença entre o borderline e o transtorno bipolar é que a pessoa passa uma fase boa e uma fase ruim quando é bipolar. Já o borderline, ele oscila no mesmo dia várias vezes. Você não sabe em que estágio ela vai estar. A pessoa pode estar muito feliz e aí acontece uma frustração e ela imediatamente chaveia para uma posição agressiva. E daqui a pouco ela volta para uma posição de serenidade. O indivíduo vive nos extremos de maneira muito rápida. Ela não tem como no caso da bipolaridade, que a pessoa diz assim, fulano essa semana está na fase dele de estar bem tranquilo. Agora ele está na fase depressiva. Então ele vive um período lá embaixo e depois vive um período em cima. O borderline não. Ele chaveia o tempo todo, ou seja, ele tem uma instabilidade de humor muito mais intensa. E como bem você comentou, ele se deflagra na adolescência e tem raízes na mediunidade, que também acontece na adolescência. Então, o indivíduo traz conflitos profundos dentro de si, que tem a ver com a sua história, com o seu passado, com as edificações em termos de vida que fizemos no ontem. Quando ele reencarna, que ele tem a possibilidade de encontrar com a adolescência e que os canais da mediunidade se abrem, uma série de entidades vinculadas a nós se associam às nossas mentes e fazem com que as suas presenças em nós perturbem as nossas emoções e nos façam chavear de um canto para o outro. E aí o indivíduo fica muito estável. Ele é como se fosse algo que não conseguisse manter o equilíbrio. Ele oscila, caiu. Ele oscila muito o tempo todo, não consegue parar. Você não consegue ter o equilíbrio, ele não mantém o equilíbrio. Ele fica, ele não consegue manter o equilíbrio, ele oscila. E aí uma hora para cima, para baixo o tempo todo, borderline. Ele vive nas bordas, ele não vive no meio. Ele corre ou para a borda de lá ou para a borda de cá. Conviver com eles exige uma habilidade muito grande. É Kika o nome dela? Kika, né? Então, vai exigir de você, Kika, exercícios muito grandes de serenidade, porque você vai ter que manter a serenidade e não tirar o indivíduo da rotina, porque o borderline tem dificuldade de lidar com a frustração.
Então, você tem que ser muito tranquila para dizer, olha, isso aqui é assim, isso aí. Porque expô-lo a processos de estresse deflagra desequilíbrios da emoção. Então, você vai ter que manter um lar sempre tranquilo, a sua fala sempre tranquila, e aí vai ser a disciplina de todo o grupo familiar para manter o borderline no limite razoável dos seus equilíbrios. Então, oração, músicas boas, evitar programas violentos, música alta, confusão, brigas, manter uma vida zen dentro de casa para que o borderline se sinta num ambiente seguro. Mas ele sempre estará exposto à natural condição do planeta em que nós somos defrontados com frustrações. Desemprego, dificuldade, briga na rua, um carro que joga lama, um ônibus que não para. Frustrações são comuns, amores que nos abandonam. E aí, em todas as circunstâncias em que a frustração se der, a tendência do borderline é, como a própria síndrome define, correr para as bordas. No mesmo dia, ele pode fazer diversas oscilações. Então, a disciplina que você tem que manter para que ele não exploda é muito grande, porque ele fica a um fio de correr para um lado ou correr para o outro. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Uma alegria a gente estar juntinho aqui para fazer o programa, na edição número 78, 25 de outubro de 2021. Tem uma pergunta aqui que foi feita sobre, por exemplo, Santo Daime e uso desses de alguns chás para poder entrar em mediunidade. Queria dizer que o Jorge comentou sobre essas questões já no programa Pinga Fogo número 39. Então, se você acessar... Nem lembro. Eu também, eu fui olhar aqui, eu digitei Daime aqui, por exemplo, já apareceu para mim a minutagem, 1h24, você comentou lá sobre a questão do Santo Daime, de uso de chás, artifício de chás, para essa questão de mediunidade e por aí vai. Então fica aí a dica para você pesquisar aí na descrição do vídeo. Se tiver dúvida, manda para a gente uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail que a gente devolve, mostrando para você como é que faz a pesquisa. Vamos seguindo com a pergunta, Divina, a próxima qual que é? A próxima pergunta, qual que eu te falei? Tá. Até esqueci, meu Deus do céu. Tá corrido. Uma loucura aqui hoje. A internet não tá boa, então assim, tá oscilando. O Jorge tá lá em Porto Velho? Porto Velho. Fala aí, Divina, a pergunta. Boa noite. Gostaria de saber por que toda vez que bebo socialmente, eu saio do meu corpo e ainda fico agressiva com as pessoas. Quando volto em si, não me lembro de nada. Por favor, me ajudem. Ela sai do corpo ou ela sai do normal dela, né? Porque ela falou sai do corpo. Sai do corpo, né? Saio Tudo do bem. meu corpo e ainda fico agressiva com as pessoas. O álcool ele tem o poder de liberar determinadas instâncias do ego que a gente refreia. Então, eu sou uma pessoa que tem uma certa natureza agressiva, mas eu refreio a minha agressividade. Eu me vigio e não deixo que a minha agressividade se manifeste. Quando a gente bebe, ainda que socialmente, nós corremos o risco de repente, o álcool chegar e amarrar as mãos do ego para trás. E solta a nossa natureza mais bestial. O nosso id fica solto e o ego fica amarrado junto com o superego. E aí, se alguém tem interesses sexuais, ele se solta de maneira mais efetiva. Se é a agressividade, ela vai se apresentar. Se é a violência, ela vai se apresentar. Então, eu vou me soltar à medida em que o álcool se manifesta, porque ele inibe os meus filtros, os meus freios morais que o superego estabelece sobre nós. Então, o que acontece nesse sentido? Você já percebeu que o álcool não lhe faz bem. Essas ocorrências se dão para que a gente aprenda com isso. Não é para dizer, mas eu estou bebendo e só vou beber de novo, ver se vai dar certo. Eu já percebi que não dá certo. Então, da mesma maneira que eu digo, olha, quando eu como feijoada me faz mal e eu preciso mudar o meu hábito alimentar,
Na medida em que eu descubro que eu tenho um comportamento inadequado quando eu bebo, eu preciso frear as minhas condutas. Ah, mas os meus amigos bebem e não sentem isso. Mas os seus amigos não são você. Para você, pelos constrangimentos que você está passando, pelas consequências que você está colhendo, é indicativo de que você tem que começar a trabalhar uma reeducação de comportamento, evitando o álcool, porque você diz, ele me faz mal. Você pode até gostar, mas pelo que você já colheu de experiências, está na hora de fazer uma decisão de se afastar dele. Pode ser amargo, mas é mais fácil você fazer isso do que conviver com o remorso de algo que possa acontecer de mais grave. Poderá ser mais amargo ainda manter a conduta próximo daquilo que sabemos que está nos fazendo mal. Quanto à experiência de você se ver fora do corpo, o álcool também, muitas vezes, ele facilita o afrouxamento dos laços do espírito com o corpo. E determinadas experiências mediúnicas acabam acontecendo. A gente não vê os bêbados conversando sozinho na rua, falando como se estivessem vendo outras pessoas. Os canais da mediunidade, em muitas pessoas, eles se dilatam durante o consumo do álcool. E pode ser uma circunstância que você viva. Você consome o álcool e as possibilidades mediúnicas suas se afloram. As entidades que lhe perturbam se aproximam mais e você se torna mais agressivo. Estimulam determinados valores que você já possui. E os dons do desdobramento, da capacidade de se ver fora do corpo, se tornam mais presentes, porque a mediunidade começa a se apresentar de maneira mais efetiva nessas circunstâncias. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão acompanhando com a gente. Tem uma pergunta que foi feita pelo Instagram da Web Rádio Fraternidade, achei muito interessante, a Rita Pereira. Por que a gente não vê os espíritos? Seria muito mais tranquilo quando um parente desencarna se pudéssemos vê-lo sempre. É verdade. Mas isso decorre da natureza dos nossos corpos. As coisas são mais ou menos assim. Nós vivíamos no mundo dos espíritos e lá tínhamos a plena visão daqueles que desencarnavam. Só que do lado de lá eu não conseguia provar que eu mudei. A reencarnação, ela se impõe sobre os espíritos como a necessidade de eu provar que eu me transformei. Porque o esquecimento do passado e o aprisionamento do espírito num corpo que não tem a visão espiritual é a prova de que eu realmente mudei. É através das experiências de não ter a compreensão plena da vida e estar enfrascado num corpo que não enxerga o mundo espiritual, e apenas as bússolas que as religiões nos dão é que vão fazer com que eu prove que realmente eu mudei. Se eu vivesse no mundo espiritual de cara para a vida imortal, eu talvez me iludisse sobre quem eu sou de verdade. Para provar se eu sou realmente um espírito melhor, só renascendo. E aí, aproveito para fazer aqui uma brincadeira. André Luiz fala tanta coisa linda. Vem para cá, André Luiz. Renasce entre nós e vem viver com a gente. Vem comprar gás, ter família, ter sogra, ter filho, ter todo tipo de complicação para você dizer, vem cá, Emmanuel, reencarna para ver. Então, a reencarnação, ela constrange o espírito, ela diminui a intensidade dele. Aquele que é bom do lado de cá é porque realmente é bom. Então, é por isso que a gente vive essas experiências. Você poderia ver os espíritos? Sim, então fica do lado de lá. Só que do lado de lá, não tenho certeza que mudei. Mas se serve de consolo, aqui é temporário, porque a vida verdadeira é do lado de lá. Daqui a pouco a gente volta e reaquece os nossos corações na certeza de que a vida continua para sempre. Muito bacana. Vamos lá, Divina, a próxima pergunta para o Jorge. A próxima pergunta é de Thaís Cabral. Elahá, desde os 22 anos tenho feito tratamento para depressão. Tenho 40 anos e cerca de 2 anos na doutrina. E posso dizer, com anos de remédio, que nunca me senti tão bem quanto nesses 2 anos. Olha só que a nossa irmã trouxe para nós. Nossa, que coisa linda. Valeu a noite. Olha, dá uma assistida no comecinho, naqueles 7 neurotransmissores que a gente falou no começo,
e veja como você pode fazer com seu estado de espírito para sair do processo da depressão. A gente estava comentando aqui logo no começo sobre 7 neurotransmissores que existem, e aí a endorfina é o mais indicado para a questão da depressão, a endorfina e a ocitocina. E aí você vai encontrar isso no riso, no contato com a natureza, no contato com os amigos. Isso você vai ganhar a endorfina. E na prática da caridade, a salvação. Fora da caridade não há salvação dos nossos processos de sofrimento e depressão. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o programa para a gente não perder tempo. Quando adotamos o Espiritismo, logo aprendemos que o egoísmo e o orgulho são as raízes dos defeitos dos homens. O que fazer para não julgar as pessoas com base nesse conhecimento? A pergunta foi feita pelo Franklin de Araújo. Eu não entendi o final. O que fazer para não julgar as pessoas? Com base nesse conhecimento. Olha, existe uma questão em O Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre isso. Em que diz assim, mas se nós não julgarmos os outros, como é que a gente vai saber o que é certo e o que é errado? E assim, é julgar não para condenar o outro, é julgar para interpretar a minha vida. O nosso objetivo não é no sentido de nós julgarmos para ficar vigiando a vida dos outros, mas para ver e dizer, eu não quero isso para mim. Então, a gente analisa a vida não para fazer juízo sobre a vida alheia, mas para dizer, olha, fulano fez isso e não foi bom para ele, eu não quero isso para mim também. Não é para separar as pessoas julgando, esse é bom, esse é mau, esse está certo, esse está errado. Nós não somos os juízes dos outros. A gente pode avaliar aquilo que acontece fora de nós para que a gente consiga decidir melhor, mas não para estabelecermos julgamento. Os juízes da lei de Deus estão dentro de nós, que é a nossa própria consciência. Então, não somos nós que vamos nos estabelecer como palmatória do mundo, nem julgadores das criaturas. A gente observa, analisa, para tirar a lição para nós, e não para ficar analisando as pessoas em cima do que elas fazem, dizendo quem está certo e quem está errado, porque isso pertence a Deus. Nós não somos julgadores das outras criaturas. Muito bem, Jorge Divino, a próxima pergunta. A próxima pergunta é a número 73 aqui, né, da Eliane Escalaro, né? Escolaro, perdão. Escolaro. Gostaria de saber o que o Espiritismo diz sobre irmos ao cemitério. Devemos ir ou não? Do dia de finados que ela está falando. Não gosto nem vou em cemitérios. Não me sinto bem. Por favor, me respondam. Se você não se sente bem, não vá. Por que você teria que ir? Se você não gosta de ir, não se sente à vontade, às vezes a gente é médium, volta de lá muito incomodado com as energias que colhe lá. Então, se você não se sente bem, não precisa ir. Agora, lembre que no dia de finado, não por conta de você, mas por conta da toda uma movimentação espiritual, existe uma mexida no mundo espiritual. O mundo espiritual fica muito mexido nesses dias. Então, mesmo que você não vá, faça um esforço para orar pelos seus que partiram. Porque nesse dia, mesmo que o dia de finado seja apenas uma convenção humana, a gente precisa entender que isso interfere no psiquismo dos outros e altera o padrão da nossa sociedade. Então, a gente já aproveita que esse dia o mundo espiritual vai ficar muito mexidão, a gente já aproveita e ora pelos nossos entes queridos. Agora, se você não sente nenhum constrangimento de ir, se você gosta de ir, se sente bem indo, vá. Não deixe de ir. Se você acha que é bom ir, vá. Mas lembre-se de que você não precisa ir. Então, não faça um processo de violência do tipo, não, eu preciso ir porque se eu não for, o meu ente querido vai saber que eu não visitei. Não é necessário ir. Mas se você diz assim, eu vou ficar mal se eu não for, então vá. Mas saiba
Não é necessário ir. E se você não se sente bem indo, não vá. Mas não deixe de orar, porque os nossos entes queridos sentirão as energias de saudade, de tristeza e até de desespero, que nesse dia estarão bastante intensas, num dia que vai ser relembrado por muitas famílias envolvidas com a Covid. A energia não vai ficar nada boa nesse dia. Então, ore pelos seus entes queridos, porque eles também serão atingidos pelas energias de saudade e tristeza que a humanidade, o Brasil, de maneira mais direta, irá promover com os seus entes queridos que partiram. Muito bem, Jorge. Vamos para mais uma pergunta da noite de hoje. A Salatier Rosete pergunta: quem são os filhos da Terra, ou seja, aqueles que iniciaram seu processo evolutivo no reino nominal aqui na Terra, como Homo sapiens? São os africanos e indígenas? Não necessariamente, não. Existem alguns que não estão nessa condição. No livro Reflexões Espíritas, no capítulo 33, existe uma indicação de quem são eles. Eles são as almas simples que, depois de viverem várias existências nessas condições mais primeiras da nossa sociedade, já estão numa condição de se aproximarem dos centros maiores. Então, eles se aproximam das cidades maiores, no sentido de receberem as orientações e as instruções das almas mais antigas, mas os espíritos mais antigos costumam explorá-los, gerando os bolsões de miséria, as desigualdades, os processos de sofrimento. Então, muitas vezes, eles não são, na verdade, espíritos que estão longe da sociedade. Às vezes, eles já convivem conosco. Eles estão se ensaiando, são ainda inocentes do ponto de vista emocional, do ponto de vista das suas compreensões, e estão perto de nós para que a gente consiga, nesse contágio, nesse convívio, levá-los a uma visão positiva do bem. E o que a gente tem feito? Nós temos explorado essas pessoas mais ingênuas, gerando uma desigualdade social miserável que não é fruto da vontade de Deus, mas do exercício da perversidade do egoísmo humano. Então, onde eles estão, eles podem estar nas comunidades indígenas? Podem, mas tem muito índio que é explorador de índio reencarnado, por isso certos perfis de personalidade. Eles estão em comunidades mais primitivas? Podem, mas estão também próximos de nós e, infelizmente, muito explorados pela nossa sociedade egoísta, que utilizou-se da ingenuidade deles para promover o processo da desigualdade social. Muito bem, vamos seguindo com o programa. Divina, traz a próxima pergunta para a gente. Vamos lá. Qual que eu te falei? Então, Ramizes Souza Ramos. Oi, boa noite. Sou Lourdes, de São Paulo. Tive um filho que se suicidou faz 1 ano. Ele tinha 30 anos. Na medicina foi feito de tudo. Sofreu durante 13 anos. Como aceitar essa situação, Jorge? Se você fez do ponto de vista da medicina todos os esforços e a gente investiu tudo que podia, nós não podemos carregar a cruz do peso como se nós fôssemos o responsável, porque existem espíritos que carregam dores muito profundas dentro de si. E mesmo que você jogue a corda, que você desça no fosso, que você se abaixe para que ele pise você para ele tentar sair, em que você se esforce, e aí eu estou comentando sobre o suicídio, mas a drogadição é semelhante, em que você faz, você desce, você busca, você junta, você traz, o indivíduo traz determinados níveis de complexidade em termos de queda tão profundo, que apesar dos esforços que nós fazemos, eles ainda assim fazem a opção pelos caminhos que nós não gostaríamos que eles tomassem. Diante das circunstâncias que nos acometem desse tipo, nós temos que pensar o seguinte: numa circunstância de doença emocional, 2 agentes estão envolvidos na trama, nós e ele. Nós temos que fazer a nossa parte e ele tem que fazer a parte dele. Se eu faço a parte que me cabe na tentativa de resgatá-lo e ele não faz a parte que lhe compete,
não posso colocar esse peso sobre os meus ombros, porque ele também precisa caminhar. Se nossos filhos fazem essas opções e enveredam por essas sendas dolorosas, eu tenho que perguntar a mim mesmo: eu desisti? Eu não fiz tudo o que eu deveria? Ou eu realizei da minha parte o que o meu coração poderia fazer e mesmo entregando tudo o que eu podia, não fui capaz de resgatá-lo? Porque nesse sentido, ele precisava também fazer uma movimentação que ele não fez. É lógico que a gente pode, de repente, ter abandonado alguém na margem do caminho. Mas quando eu não abandono, quando eu me esforcei até o final e ele tomou essa decisão, nós não podemos trazer para nós essas culpas, assim como nós não podemos sentenciar Jesus pelo suicídio de Judas. Ele conviveu com o Cristo durante tanto tempo e ainda assim decidiu pelo suicídio. Então, há indivíduos que trazem, de certa maneira, uma certa tendência para determinadas características, a despeito dos esforços que se possa fazer na tentativa de resgatá-lo do processo de sofrimento. Então, nas circunstâncias que você está, trabalhe para que você saia do sentimento de culpa, que muitas vezes acompanham os pais em histórias como a sua. Procure uma terapia para que você consiga enxergar que, de repente, parte do problema também precisa ser resolvido pelo outro que você está tentando curar. Não é somente o cuidador que é responsável. Aquele que é cuidado também precisa fazer. E se ele assim decidiu, por aquilo que o Espiritismo nos diz, é importante relembrar que ele é uma alma imortal, que ele evidentemente encontrará as consequências dos equívocos que cometeu, mas ele não está considerado como uma alma perdida. Após um período de restabelecimento, de retomada da sua compreensão sobre a vida, ele retoma a sua história e avança, e ele também terá a possibilidade de se recuperar. E lá na frente, vocês se reencontrarão e retomarão suas histórias, e quem sabe ele não volta a ser seu filho novamente, para uma nova história na qual você vai tentar novamente o empreendimento de colocá-lo de pé. Muito bem, Jorge, vamos seguindo com o programa. A Aparecida está acompanhando a gente. Ela diz assim: gostaria, se você puder, comentar a passagem da introdução do livro Paulo de Tarso. A passagem é: havia um abismo entre Paulo e Jesus. O abismo que existia era a personalidade de Saulo de Tarso, resistente a entendimento de Jesus como sendo o Messias, despido da grandeza que Saulo esperava que o Messias tivesse. O que motivou toda a rejeição de Saulo por Jesus era o orgulho judaico, farisaico, que esperava o Messias coberto de pompas, sentado num trono reluzente, que estabeleceria um reino para todo sempre, aonde Israel reinaria sobre todas as nações do mundo, num reinado que nunca teria fim. E quando o Messias sentasse no trono de Israel, ele seria reconhecido como o Rei dos Reis. Apresentar a quem tem essa conceituação de Messias, um Messias que não tinha cátedra, que era um carpinteiro, que não vinha das grandes yeshivás de Jerusalém, que não era reconhecido como sendo um rabino, que não tinha a realeza terrena que os fariseus esperavam, era exigir muito de alguém que havia desenhado um Messias no sentido de reluzência, de poder temporal, de mandar sobre os romanos. E quando você experimenta a sua nação subjugada por outro povo, os judeus como escravos do Império Romano, o que desejava Saulo de Tarso? Que o Messias viesse e promovesse a mesma libertação que Moisés fez, libertando os judeus do jugo egípcio, agora libertando do jugo romano. Então, era uma expectativa que não se consolida. Então, havia uma rejeição por aquele modelo de Messias. E ele vai enfrentar vários momentos de chamamento que o texto já vai possuir. Ele tem ao todo 7 momentos no qual os aguilhões o apertam para que ele desperte para as questões espirituais.
a primeira ida dele na casa do caminho, depois a conversão de Gamaliel, depois o segundo momento de Saulo com Estevão dentro do Sinédrio, a conversão de Abigail é outro momento, os conflitos que ele vivia quando ele promovia as perseguições, ele mesmo se sentia profundamente incomodado com o que ele próprio fazia. Todos esses fenômenos vão culminar com as suas angústias, e o último dos seus aguilhões é o encontro dele com Ananias, no qual ele sai para ir perseguir Ananias, e ele já vai em conflito durante a viagem, se questionando da validade de tudo que ele fazia, considerando aquele Cristo que parecia lhe perseguir, e que ele começava a questionar a violência com a qual ele combatia esse Messias, que ele não conseguia entender. Esse era o abismo que existia. E o impacto do encontro de Jesus com Saulo promove como que uma mudança instantânea nele. E a gente diz, como é que pode um cara que até ainda agora odiava, agora está empolgadíssimo com Jesus? Não era real a mudança. Era ainda o lastro espiritual que Saulo ainda tinha da convivência com o Cristo. Ele ficou tão impactado com a presença do Cristo, que ele falava de um Cristo maravilhoso, mas ele ainda estava sobre os eflúvios daquele encontro dele no deserto. E aí ele vai se recolher depois, e é naqueles 3 anos que ele vai ficar isolado, que ele vai consolidar a compreensão de que Jesus era realmente o Messias. No primeiro momento, ele está como que em êxtase, pela vidência que ele teve às portas de Damasco. É muito bom, né? Só esse livro, esse estudo. Quando a gente começa a ler, depois ler de novo, reler, você vai aprendendo muita coisa. Divina, a próxima pergunta para o Jorge. A próxima pergunta não tem identificação do nome, Jorge. Gostaria que me esclarecesse um pouco minha caminhada. Sou casada há 46 anos e dificuldades não faltaram. Álcool, traição, com uma filha fora do nosso casamento. Sabemos que ninguém recebe sem dar primeiro. Sofri muito, mas continuo firme preservando a família. Penso que perdoei, pois não desejo nada de ruim ao esposo que foi a pessoa que hoje mais me ajudou no meu crescimento. Mas às vezes fico pensando, será que estou fazendo o correto? Não vou ser responsabilizada por ser conveniente com tudo o que já aconteceu e eu continuo? Não fui diferente em minhas escolhas? Acho que foi indiferente, né? Obrigada a todos vocês. Amo esse programa. Olha, na verdade, o que mais importa é o sentimento que a gente desenvolveu dentro de nós. No livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, ele tem uma história que ele conta de uma mulher que ela teve um casamento. Durante muitos anos, ela levou esse casamento até o final. Ela suportou todas as dificuldades do casamento até que ela desencarnou. E ela era uma trabalhadora espírita muito operosa, extremamente dedicada à casa espírita, mas tinha esse marido complicado, mas ela seguiu e conseguiu cumprir a missão e suportou o casamento até o final. Quando ela desencarna, os espíritos a recebem, parabenizam pelo trabalho que ela fez e dizem, olha, sei que você acabou de chegar, faz pouco tempo que você desencarnou, mas a gente quer dizer para você que nós estamos já trabalhando a sua possível volta e nós já temos um ponto que a gente quer trabalhar com você na sua próxima existência. E ela, diga, pode falar, estou esperando. Diga, pode falar. Ela diz assim, a próxima existência sua, você vai casar com o mesmo marido. Ela diz, não. Isso não. Eu aturei 40 anos esse cara e você ainda vai querer dizer bem que eu vou casar com ele de novo? Não tem outro marido, só tem esse. Não tem outra coisa para você me oferecer? Eu já aturei esse cara há 40 anos.
E respondem os espíritos: mas quem foi que disse que era para aturar? Então, essa coisa de você engolir o sapo, de você aturar o outro, suportar o outro, e empurrar um casamento para frente, pode significar, na verdade, que o verdadeiro sentimento não está sendo executado. Não estou dizendo que seja o seu caso. Mas aqueles que dizem assim: eu não vou me separar porque senão vou pegar ele de novo, então eu vou suportar até o final, para quando eu desencarnar, não quero ver ele nunca mais, é um indicativo de que a gente não cicatrizou as coisas. Então, não é através do sentimento de rejeição e de penitência: meu Deus, eu vou levar até o final, porque eu não quero nunca mais, então eu quero ficar bem velhinha com ele, mas eu não quero ver esse cara nunca mais, eu vou ficar até o final. O que eu estou desenvolvendo na minha alma? Um sentimento que é um sentimento de, na verdade, ser uma rejeição por tudo aquilo que a vida está nos oferecendo. Então, nessa perspectiva, o que a gente pode fazer? Trabalhar o sentimento para tirar a mágoa de dentro de nós. Exercitar isso para que a gente não se veja como uma criatura que está em processo de penitência, esperando a desencarnação para se ver livre de um problema. Nós temos que fazer um fenômeno de ressignificação. Parte disso acho que você já fez, porque você já o enxerga como grande elemento propulsor do seu progresso. Mas é preciso não deixar com que a mágoa corroa o nosso coração. E se você já está com 46 anos de convivência, continue o exercício de perdoar para que você garanta a possibilidade de ter um outro companheiro em melhores condições no futuro, ou quem sabe até retornar com ele mesmo numa próxima existência, mas ele numa condição que não seja tão cruel para você. Então, a partir das releituras que o Espiritismo nos oferece, a gente pode ter a chance de rever as nossas vidas. E aí, na circunstância que você está vivendo, trabalhar para que mágoa, ódio, ressentimento, indiferença não tome conta dos nossos dias, mas façamos, na verdade, uma conexão com Deus sem esperar tanta retribuição de afeto por parte daquele que não nos deu aquilo que a gente gostaria de ter recebido. Muito bem, gente. Antes da gente seguir aqui, eu queria avisar o pessoal que o Jorge vai estar. Vamos ver se vai entrar a imagem. Isso. Educação para a Morte, uma live interativa no próximo dia 29, sexta-feira, 19h50. Você vai acompanhar aqui na Rádio Fraternidade e nos canais parceiros. E também no sábado, um abraço para todo o nosso pessoal do SEAC de Conchal. E também da onde, jovem? Fugiu a cabeça aqui. Jequié, na Bahia. SEAC Conchal e SEAC Jequié. Isso, um abraço para os nossos amigos, para vocês terem na agenda aí esses dois eventos. A gente vai caminhando para a prece. Queria que você preparasse, Jorge, para fazer a prece para a gente. E uma forma da gente preparar é convidar os nossos amigos a assistir esse lindo vídeo, esse lindo poema da Sâmia. Se a compaixão te tocar, desperta, e em te tocando curar, bendiga. Se te fizer enxergar, te alegra, se convidar-te a andar, caminha. Se a compaixão te mostrar, contempla. Se te levar ao algoz, perdoa. Se convidar-te a amar, aceita. Se convidar-te a doar, te doa. Aceita o amor que enternece a alma, curando as chagas do irmão que chora, com o coração que não julga, cala. E sentirás que tua dor se acalma, que em tua essência algo se transforma, pois compaixão é magia, salva. Tá aí. É muito bonito, né? É muito lindo. Se você ainda não conhece, acessa lá sagadasalmas.com.br. Tem um acervo fantástico
Tem o link para o canal no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque eu vou falar, olha, toda semana tem material novo, é muito bacana. E eu costumo dizer como a gente tem essas vertentes artísticas, a música, a arte cênica, o poema faz com que a gente consiga também uma conexão bacana com a espiritualidade. Preste atenção em cada verso que foi trazido ali. Olhe a profundidade. Às vezes a gente não consegue perceber, mas cada frase que é colocada ali faz a gente parar para pensar. Jorge, faz a prece para a gente. O que eu acho interessante é que ela não tem uma mediunidade ostensiva, mas eu me pergunto, de onde vem tanta inspiração, meu Deus? É interessante. Você tem dúvida de onde vem? Oi? Você tem dúvida de onde que vem essa inspiração? Nossa, incrível, né? Mas está no nosso momento mágico de nós fazermos a nossa magia agora, na nossa conexão com o mundo espiritual de maneira mais efetiva. Vamos orar. Senhor, ao término das nossas atividades do dia, em que se aproxima o momento em que teremos a oportunidade de repousar, preparando as nossas experiências de amanhã, nós queremos te pedir que tu nos abençoes a noite de hoje, que tu derrames bênçãos sobre o sono que se aproxima, para que na noite de hoje tu nos concedas a graça do reencontro com os nossos amores. Deixa-nos, Senhor de todas as coisas, que as nossas almas, desembaraçando-se do corpo físico, voltem ao encontro daqueles a quem tanto amamos. Traze para próximo de nós aqueles que partiram antes e que levaram um pouco das nossas esperanças e das nossas alegrias. Aqueles que, de certa maneira, tornaram as nossas vidas mais tristonhas e que conduziram os nossos corações a uma certa sensação de que a vida não será mais a mesma depois que eles partiram. Vem, Senhor da vida, encher de luzes e esperança os nossos dias, promovendo nas nossas existências o dom divino de poder iluminar os nossos olhos com a presença daqueles a quem tanto amamos. Deixa que toquemos as suas mãos, que possamos reencontrá-los na noite de hoje, para poder dizer a eles aquilo que não dissemos ainda. Para que possamos dizer que nós os amamos, que sentimos a falta da sua companhia, que os nossos corações ainda ardem do desejo de encontrá-los diante de encontro ao peito, para dizer do fundo das nossas almas, que saudade de você, que falta que você me faz. Quanto foi bom os momentos que Deus nos concedeu, para que vivêssemos a experiência de estarmos juntos. Ó Senhor, concede-nos a graça da esperança, de que os nossos corações se sintam plenos, da certeza de que a vida continua, de que as nossas almas se banham na certeza de que tu és vida sempre a inspirar os nossos dias para que nós refaçamos os nossos melhores propósitos. Que venham os nossos amores a nos dar esperança e força para as nossas horas de tristeza. Que sejam eles o nosso arrimo nas nossas horas amargas. Que sejam aqueles que tomam as nossas mãos a apontar para nós os rumos novos e a iluminar os nossos semblantes com a certeza de que não nos encontramos sozinhos. E entre todos esses, Senhor, nossos amores que não estão conosco,
Deixa-nos nessa noite privarmos da companhia dos nossos mentores, dos nossos espíritos tutores. Deixa que nós nos sintamos mais próximos deles, para que eles nos intuam, para que eles nos auxiliem a tomarmos melhores decisões para o dia que se aproxima. Que a noite seja plena de muita paz, que nós possamos ter esses encontros maravilhosos, robustecendo em nós a fé e a certeza de uma manhã melhor. Senhor, nós nos confiamos inteiramente aos teus cuidados, para que as nossas lágrimas e as nossas tristezas sejam consoladas nas tuas mãos sagradas. Que tu recolhas todas as nossas lágrimas de saudade e nos devolvas na forma de pétalas que hão de preencher as nossas vidas, enchendo de flores, enchendo de odores as nossas vidas, pela certeza de que os nossos amores se encontram próximos de nós. Senhor, nós nos confiamos inteiramente a Ti. E se amanhã nossas lembranças não forem capazes de nos fazer recordar os encontros felizes que Tu hás de nos reservar para a noite de hoje, deixa-nos pelo menos acordar, renovados em espíritos, ainda que sem a certeza do encontro de maneira objetiva, que as nossas almas acordem repletas de esperança, de um sopro renovador, de vontade de viver, de vontade de retomar o fio da vida e de nos banharmos na certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Derrama assim sobre os nossos corações as Tuas bênçãos, Senhor, e nos faz sentir em plenitude a graça infinita da Tua presença derramada sobre os nossos dias. Aceita assim, Senhor, o nosso pedido, abençoa o nosso sono dessa noite e nos concede a Tua presença divina pelos diversos amores que hão de estar conosco para dizer que Tu nos amas e que as nossas vidas repousam nas Tuas mãos. A nossa gratidão mais uma vez a Deus pelas bênçãos da gente poder se encontrar aqui e fazer mais um programa. Divina, seu boa noite. Primeiro, eu queria assim, agradecer a Sâmia, né? A singeleza das palavras dela, com tanta profundidade, que toca tanto nos nossos corações e na nossa alma. Ao Jorge, né? Com a sua boa vontade de estar esclarecendo a todos nós, porque às vezes a minha pergunta não é respondida, mas eu aprendo com as demais, né? E eu queria, em especial, mandar um abraço bem forte à nossa querida irmã Neide Vaz e dizer para ela que Jesus te envolve neste momento, viu, querida irmã? Que a nossa Mãe Maria Santíssima está aí do seu lado. Vamos seguir, caminhar rumo ao nosso melhoramento. Com certeza, Jesus não esquece de nós, tá? E os bondosos amigos espirituais estão sempre do nosso lado. E qualquer dificuldade, minha irmã, que você estiver passando neste momento, sigamos, tenhamos fé e amor nos nossos corações. Com certeza, não estamos sozinhos. E uma boa noite a todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco, né? Agradecer a todos vocês por acompanhar a Web Rádio Fraternidade. É com muita alegria, amor nos nossos corações que a gente se reúne, né? E faz esse momento tão especial. Um beijo a todos vocês. Antes de eu passar a palavra para o Jorge, deixa eu colocar aqui, agradecer os nossos amigos da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, pessoal da Web Rádio Amigo Espiritual, espiritismo.net, pessoal da Portal da Luz, da TV Secal, da Ediluz e os nossos amigos do Instituto IDEAC. O nosso carinho, a nossa gratidão imensa por a gente poder somar
e levar esses ensinamentos pelo mundo. Seu boa noite, meu amigo. Uma boa noite para todos nós, que as nossas reflexões de hoje possam nos ajudar a fazer uma história melhor para todos nós. Boa noite para todos. Fiquem com Deus, até semana que vem, 21h20, tá? Se Deus quiser, segunda-feira, muita paz, gratidão. E não se esqueçam, não estamos sozinhos, nunca. Jesus está conosco. Tchau. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Essa foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem.